O milionário se entrega ao desejo, e a jovem inocente desvenda um segredo chocante. A mansão de Leonardo Alves era um mistério envolto em riqueza, situada no auge de uma colina. Suas paredes de mármore branco pareciam brilhar sob a luz do sol poente, enquanto janelas enormes refletiam a vida agitada de uma cidade que nunca dormia. Mas dentro daquele palácio, a solidão de um magnata recluso pulsava como um coração sombrio. Leonardo era conhecido pela habilidade em comprar silêncio com sorrisos e doações reluzentes. A cada evento de caridade, sua presença encantadora cativava todos, mas poucos sabiam do vazio que o preenchia. Eva, uma jovem encantadoramente ingênua, foi contratada para catalogar a coleção de arte de sua fundação. Com olhos brilhantes e sorriso aberto, ela entrava na mansão como um raio de luz. Para Leonardo, seu mundo cinza começava a ganhar cor, e uma sensação vibrante e desconcertante tomou conta dele a cada interação. Ele estava sendo seduzido pela simplicidade e pela verdade dela. Ela não sabia do poder que tinha sobre ele, e isso o aterrorizava. Era como se o universo tivesse escolhido aquele momento exato para redimi-lo. No entanto, quando Eva se deparou com documentos antigos durante o trabalho, seu mundo foi sacudido. Aqueles papéis guardavam segredos obscuros de sua comunidade, despojada de suas terras por um projeto da corporação de Leonardo. As mortes e o sofrimento estampados naquelas folhas eram inegáveis. Diante de um homem que representava tudo aquilo que ela jurou lutar contra, seu coração se despedaçava. Contudo, a atração que crescia entre os dois lhe causava um conflito devastador. Como podia se sentir tão atraída por um homem cuja riqueza esteve à custa de sua gente? Era uma dança perigosa, onde cada passo poderia levar a desastres inimagináveis. Certa manhã, enquanto o sol filtrava seus raios dourados pelo vidro colorido da biblioteca, Eva reuniu coragem. Com a voz firme, ela olhou diretamente nos olhos de Leonardo e revelou seu segredo como um golpe direto no peito dele. Eu sei, eu conheço a verdade sobre o que você fez. O silêncio da sala era ensurdecedor. O magnata que sempre estivera no controle sentiu-se vulnerável. Ele poderia proteger sua reputação ou talvez admitir a verdade horrenda que poderia derrubar seu império. Eva havia desvendado um mundo de chantagens, cartas póstumas que nunca chegaram às mãos certas e provas desaparecidas que cercavam seus passos. O que começou como um romance sedutor, agora era um jogo de poder, onde a linha entre vítima e vilão se esvaía sob a tensão palpável de suas interações. Leonardo percebeu que agora não era apenas uma questão de reparar os danos, era também uma luta pela sua alma. O que eles fariam com essa nova realidade? Seriam cúmplices de uma mentira que devorava gerações ou se tornariam instrumentos de mudança? O desafio da dança tornava-se cada vez mais urgente, enquanto segredos ainda maiores pulsavam nas sombras, prontos para redefinir tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eva respirou fundo, o olhar fixo em Leonardo. A tensão no ar era quase palpável. Eu sei. Eu conheço a verdade sobre o que você fez. O silêncio era tão intenso que o som da respiração de ambos parecia ensurdecedor. Leonardo, por um momento, ficou paralisado. Os olhos dele se estreitaram, conexões começando a se formar em sua mente. Mas antes que ele pudesse responder, um ruído estrondoso interrompeu o momento. A porta da biblioteca se abriu com um impacto e uma figura familiar entrou correndo. Era Clara, a assistente de Leonardo. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados de pânico. Leonardo, você precisa vir rápido. Aconteceu algo. Algo grave. A cena mudou instantaneamente. Eva e Leonardo trocaram olhares confusos, e antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo, Clara fez um gesto agitado para ele se apressar. Com o coração acelerado, Leonardo saiu da biblioteca, puxando Eva involuntariamente junto com ele. O que estaria acontecendo? A incerteza começou a corroer a incomum conexão que haviam estabelecido. Eles correram pelos corredores da mansão, o eco dos passos ressoando nas paredes imponentes. Quando finalmente chegaram ao coração da fundação, uma multidão de empregados e alguns membros da comunidade estavam reunidos, sussurrando nervosamente. O clima havia mudado. Havia uma tensão no ar, algo pairando como uma tempestade prestes a eclodir. Leonardo ergueu a voz, buscando clareza entre os murmúrios. O que aconteceu? O receio crescia em seu peito. Clara tomou a dianteira, apontando para um grupo de autoridades e repórteres que avançavam pela entrada principal, cercados por flashes de câmeras e anotações rápidas. Estão fazendo perguntas sobre os projetos e as terras. Alguém falou sobre o seu projeto. A realidade desabou em cima dele. Leonardo se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Os segredos que haviam sido ocultos, a corrupção que permeava as paredes de sua mansão, tudo começava a se desenrolar diante de seus olhos. Os olhares da comunidade, que uma vez admiravam sua generosidade, agora estavam cheios de desconfiança, raiva e o pior de tudo, traição. Eva, atrás dele, observava a cena com uma mistura de choque e compreensão. A verdade que tinha em mãos agora parecia mais pesada do que nunca. Mas, antes que pudesse processar tudo, a atmosfera se rompeu. Um homem ao fundo, identificado como líder da comunidade, deu um passo à frente. Com a voz firme, ele declarou: "Nós sabemos do que você fez, Leonardo. Você não pode mais nos enganar." O clamor da multidão irradiou descontentamento. A combinação de raiva e dor transformou a sala em um campo de batalha de emoções. Eva sentiu seu coração disparar. A verdade sobre os documentos estava fervilhando nas mentes e corações de todos ali, ecoando como um grito ancestral. E, de repente, Leonardo passou a procurar por uma saída, não apenas para a situação, mas em busca de uma justificativa. "Espere, podemos conversar sobre isso. Eu sempre quis ajudar." Ele soava desesperado, mas o efeito que as palavras causaram foi devastador.
O murmúrio crescia, transformando-se em gritos. Uma tempestade se formava. Eva, com o olhar fixo em Leonardo, percebeu que a linha entre amor e repúdio havia se tornado nebulosa. A verdade estava prestes a explodir, enquanto segredos mais profundos começavam a emergir das sombras. Era a hora do julgamento, não apenas de Leonardo, mas de tudo pelo que haviam lutado até agora. E à medida que o caos tomava conta do ambiente, um grito cortante ecoou do exterior. O céu escureceu. Relâmpagos iluminaram rapidamente o rosto de Eva. O que exatamente estava por vir? Qual seria a verdadeira natureza de Leonardo? As revelações ainda estavam a caminho, e todos sabiam. E nada jamais seria como antes. O céu escureceu ainda mais, e o sombrio relâmpago iluminou o rosto de Eva, revelando a mistura de horror e determinação que a dominava. Era como se o mundo ao redor estivesse se desintegrando, e a tensão da multidão tornava-se cada vez mais palpável. O homem da comunidade havia feito sua acusação, e todos os olhares estavam fixos em Leonardo, esperando uma resposta. Era um momento de revelação, e em meio ao caos, algo inimaginável estava prestes a acontecer. Então, com um ruído estrondoso, a porta da entrada se abriu mais uma vez. O mais velho, de cabelos grisalhos e olhar decidido, entrou em cena. Era Joaquim, um líder respeitado na comunidade, alguém que tinha a reputação de ser justo e sábio. Mas seu rosto estava marcado por um olhar de dor e raiva. Ele avançou, interrompendo a tensão que se formava. Leonardo, gritou Joaquim, sua voz carregada de indignação. Você não pode se esconder. É hora de enfrentar o que você fez. Leonardo, já tão próximo de perder o controle, teve um rompante de pânico. Estava pensando em como proteger sua imagem, quando Joaquim continuou. Precisamos falar sobre a verdade, sobre a sua mãe. Um murmúrio de curiosidade e choque percorreu a multidão. Eva sentiu um nó na garganta. A menção de sua mãe trouxe um peso esmagador ao ar. Ele nunca havia falado sobre ela, muito menos sobre sua ligação com a comunidade. O que isso tinha a ver com os documentos? A revelação parecia prometer muito mais do que qualquer um tinha previsto. Você sabia que sua mãe foi fundamental na luta contra a sua própria empresa? É por isso que quando você surgiu, muitos de nós tivemos esperança. Mas você a esqueceu, não é? Joaquim acusou. Seu olhar ardente. Ela tentou salvar nossas terras, e tudo o que você fez foi jogar tudo por água abaixo. Leonardo palideceu. O olhar dele buscou Eva, como se procurasse por um tipo de conexão que já estava se desfazendo. A revelação atingiu como um golpe. A mãe dele, a mulher que ele nunca mencionou, se tornou um elo inesperado entre ele e as pessoas que ele havia ferido. Joaquim, você não sabe do que está falando. Começou Leonardo, mas a voz dele soava fraca. Eu sei que você sempre teve tudo. Joaquim retrucou. Mas agora você precisa lidar com as consequências disso. E como num estalo de dedos, tudo mudou. Os segredos se acumularam no ar. Estava claro que a história de Leonardo não era apenas sobre poder e riqueza. Ele teve que encarar a verdade de que sua própria linhagem carregava um peso que ele estava tentando ignorar. Eva viu o choque tomar conta do rosto de Leonardo. Ele tremeu com a revelação que o desnudava, desmoronando a imagem que ele havia cuidadosamente cultivado ao longo dos anos. Mas a realidade era mais cruel do que ele pensava. A multidão agora sussurrava, e os olhares de reprovação se tornaram mais intensos. Antes que alguém pudesse agir,
Um grito ecoou do fundo da sala. Cuidado! Era Clara, agora empurrando-se pela multidão, pálida e respirando com dificuldade. Pessoas estão chegando. Eles trouxeram algo. O pânico se espalhou como um incêndio. A tensão crescia. O que estava por vir? O que mais eles estavam prestes a descobrir? O que significava realmente a verdade sobre a mãe de Leonardo? Mais perguntas sobrevoavam o recinto. Eva, com o coração a mil, sentia que a situação estava se tornando maior do que qualquer drama pessoal entre ela e Leonardo. A tempestade que se aproximava não era apenas climática. Era um turbilhão de revelações que poderia arrasar tudo. O que mais havia sob a superfície? Seria possível que a chave para a redenção estivesse escondida sob as sombras do passado? A verdade ainda estava por vir, e Eva sentiu que o próximo momento poderia mudar tudo, para sempre. O céu escureceu ainda mais, e o sombrio relâmpago iluminou o rosto de Eva, revelando a mistura de horror e determinação que a dominava. A tensão estava no ar. A multidão aguardava uma resposta de Leonardo, que mal conseguia se manter em pé. Ele estava à beira do colapso. Os olhos repletos de incredulidade. Como isso poderia estar acontecendo? A investigação da comunidade, o que Joaquim estava insinuando, tudo parecia um pesadelo. E então, como se o universo quisesse adicionar mais angústia àquela cena, uma pessoa mais avançou pela multidão. Era Carla, a irmã de Leonardo, que havia se mantido afastada da maior parte do mundo dele. Mas agora, seu olhar estava claro e implacável. Eu não ia ficar calada por mais tempo, gritou, ecoando pela sala como um trovão. Você precisa saber a verdade. Todos vocês precisam saber. As pessoas se viraram, murmurando, confusas. O que Carla ia dizer? Eva sentiu o coração acelerar. Havia algo em seu tom que a fazia sentir que o chão, sob seus pés, estava prestes a desmoronar. Você não é o que pensa que é, Leonardo, declarou Carla. O que Joaquim disse é verdade, mas não é tudo. Ela olhou para a multidão, seus olhos aflitos. E a nossa mãe, ela não era a heroína que todos acreditavam ser. Ela fazia parte de algo muito maior, muito mais sombrio. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Leonardo paralisou, os lábios tremendo. O que você quer dizer? Murmurou, quase sem voz. Eva já não conseguia respirar direito, a ansiedade subindo como um turbilhão. O que mais poderia ser escondido? A voz de Carla tremia, mas havia uma determinação que não passava despercebida. Ela estava trabalhando com uma gangue que estava atrás das terras da comunidade antes de você nascer. Ela e meu pai, eles eram cúmplices. Os olhares se intensificaram. A multidão, antes inclinada a julgar, agora estava confusa, atenta. O ar parecia comprimido, quase sufocante. Eva engoliu seco. O que isso significava para todos? Mas eles não conseguiram, continuou Carla, porque ela se tornou uma traidora para eles, quando as coisas ficaram feias. Ela mentiu. Fez-nos acreditar que estava do lado da comunidade. O tom dela estava embargado, mas ressoava com uma nova verdade chocante. Leonardo estava pálido como um fantasma. A conexão que ele havia buscado, a imagem da mãe que ele havia idealizado, agora se desvanecia diante dos seus olhos. Ele sentiu a culpa e a traição se unirem em um nó apertado em seu peito. Como poderia ter sido tão ingênuo? Se sua mãe estava entre os vilões, quem ele realmente era? Eva estava em estado de choque, segurando as mãos, sentindo seus pulsos formigarem.
As revelações estavam se acumulando, e a sala parecia um caldeirão prestes a explodir. O que tudo isso significava para ela e para Leonardo? Justo quando sua mente tentava processar, um novo estrondo ecoou do lado de fora. Uma van da polícia parou em frente à mansão, e homens em uniformes começaram a desembarcar. "Cuidado!" gritou Clara, mas era tarde demais. Os agentes estavam a caminho da entrada e a tensão se transformou em pânico coletivo. Leonardo girou os calcanhares, o desespero estampado no rosto. "Não, não pode ser!" ele exclamou, sua voz cheia de horror. Ele olhou para Eva, buscando uma solução que estava além de qualquer resposta. "Se eles souberem a verdade sobre a nossa mãe e tudo o que fizemos, isso terminará com todos nós", ele suplicou, os olhos brilhando com medo. A multidão começou a se dispersar enquanto os agentes se aproximavam. O caos reinou, e Eva sentiu o chão fugindo debaixo de seus pés. Alguém gritou, mas a voz se perdeu na confusão. Agora, a tempestade não trazia apenas revelações, mas consequências muito mais sombrias. E no centro disso tudo estavam eles: amor, traição e um mistério a mais do que nunca poderiam ter imaginado. O futuro parecia incerto e mortal, e enquanto a porta se abria, Eva sabia que nada seria como antes. Tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável. O céu escureceu ainda mais enquanto a tensão na sala aumentava. Então, aquela porta se abriu novamente, mas não era qualquer porta. Era a entrada da mansão, onde um grupo de bandidos armados invadiu o espaço. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Todos ficaram congelados, o caos se materializando diante deles. Para trás, gritou um dos homens, erguendo uma arma. O pavor tomou conta da multidão. Eva sentiu seu coração disparar, como se estivesse numa montanha russa. O mundo parecia ter saído do eixo. A expressão de terror no rosto de Leonardo falava mais do que 1000 palavras. Ele estava completamente atordoado, sem conseguir reagir. Belas surpresas, não é? O líder do grupo, um homem alto com cicatrizes no rosto, olhou para Leonardo com um sorriso sardônico. A família Alves sempre esteve tão protegida, mas agora temos o que viemos buscar. Todos sabiam que aquela casa era um abraçador de segredos. Mas nunca imaginaram que se tornaria um campo de batalha. Eva engoliu o medo que a paralisava e observou as expressões de pânico e desespero nos rostos ao seu redor. O que eles querem?" Ela sussurrou, as palavras mal saindo dos lábios. Mas Leonardo não teve chance de responder. O líder virou-se rapidamente, apontando a arma em direção a ele. "Você se esqueceu de nós, Leonardo. É hora de pagar suas dívidas." O tom era ameaçador, carregado de vingança. A multidão estava em desespero. Algumas pessoas tentaram sair, enquanto outras se esconderam atrás das pilastras da enorme sala. Eva se encolheu, ansiosa, os olhos fixos em Leonardo. Ele estava paralisado, como se tentasse compreender a situação. Sua mente estava abarrotada de pensamentos sobre sua mãe, sobre como tudo o que ele conhecia estava se despedaçando. Mais gritos retumbaram pela sala, mas o líder estava determinado. "Teremos o que é nosso. Sua fortuna, seu legado, tudo isso começa agora." Ele virou-se para a multidão, seus olhos em fúria. "E tudo o que você conheceu até agora
pode desmoronar. Em um movimento rápido, Clara, a assistente de Leonardo, se lançou na direção do líder, tentando agarrar a arma. O desconhecido riu, empurrando-a de volta com força. O momento parecia eterno. O medo estava no ar, palpável. Eva sentiu o estômago revirar. Então, o quê? Ninguém esperava aconteceu. Joaquim, que havia ficado em silêncio até então, ergueu a voz. Parem, parem tudo! Ele avançou em direção ao grupo de bandidos, o olhar aflito. Vamos negociar, não precisa ser assim. Tentava proteger Leonardo e a comunidade, mas a situação estava fora de controle. O líder fez uma pausa. Aquela frase expôs um novo ângulo. O que você tem a oferecer, Joaquim? A liberdade do seu povo? Isso já não vale nada para mim. Seu olhar se voltou para Leonardo. Mas você vai pagar por tudo o que fez. Não vai escapar assim tão fácil. Eva contemplou a cena, seu coração disparado. Então, a revelação. Espere, gritou Jair, um membro da comunidade mais velho, com um semblante de desespero. Eu posso trazer o que ele precisa. Prometo que se você o poupar, posso fazer acordos, revelar segredos. Todos se viraram para ele, os olhos arregalados de confusão. O que você está dizendo? Perguntou Clara, ainda em pé, com o coração nas mãos. A tensão no ar estava quase insuportável. Havia muito mais em jogo do que apenas Leonardo e suas riquezas. O que mais está escondido nessa mansão? Perguntou o líder, com um olhar de interesse. Eu tenho certeza que você tem algo para nos oferecer. E naquele instante, o mundo de segredos que cercava Leonardo começou a desmoronar. Aquela negociação poderia levar não apenas ao colapso do legado dele, mas a um novo tipo de batalha, onde a verdade viraria uma arma. O cheiro do perigo pairava no ar, e a única certeza era que nada jamais seria como antes. Eva sentiu o nó em sua garganta. Que tipo de segredos antigos a comunidade ainda guardava? Prontos para serem revelados. À medida que o clima se intensificava, Eva teve certeza de que mais surpresas estavam a caminho. O que mais estaria escondido nas sombras da mansão? Ela olhou para Leonardo, e a conexão que haviam feito parecia uma linha tênue, prestes a se romper. O verdadeiro horror estava apenas começando. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. O céu escureceu ainda mais enquanto a tensão na sala aumentava. Todos olhavam para o líder dos bandidos, cujos olhos estavam cheios de avareza e determinação. Era um momento de expectativa insuportável, e o ar parecia pesado como chumbo. Joaquim deu um passo à frente, sua voz tremendo, mas firme. Você não precisa fazer isso. Existe algo maior em jogo aqui. Podemos resolver isso sem violência. O líder sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês acham que o poder da palavra vai salvar vocês agora? Ele olhou para Leonardo, que estava muito perto da beira do colapso. Você escondeu muita coisa, garoto. Agora é hora de pagar sua dívida. O que ninguém esperava, porém, foi o que aconteceu a seguir. Clara, a assistente de Leonardo, que estava parada ao lado dele, deu um passo à frente, como se estivesse em transe. Espere! Não é só isso. Ela hesitou por um instante, como se lutasse contra um fantasma. Do passado, não sou apenas sua assistente. Eu sou também a filha do homem cuja terra você destruiu, Leonardo. O silêncio foi ensurdecedor. Todos se viraram para ela, os olhos arregalados de choque. Eva sentiu seu coração parar por um segundo. Aquilo mudava tudo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma brutal e inesperada.
Clara, o que você está dizendo? Leonardo murmurou, sua voz quase inaudível. O peso das revelações parecia estar esmagando-o. Por que você nunca me disse isso? Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas. Porque eu tinha esperança de que você fosse diferente, que você se importasse. Mas agora vejo que você é exatamente o que eu temia. A multidão vibrava com murmúrios, a própria tensão da cena transformada em um burburinho inquieto. Os bandidos aproveitaram a oportunidade, um deles olhando para o líder. Você não vai deixar isso passar? Se ela tem informações, precisamos saber agora. A verdade sobre as terras e a sua mãe. Cale-se, não é hora de discutir. O líder gritou, mas a confusão já estava plantada. Essa nova revelação estava trazendo mais à tona do que problemas simples de uma negociação. Era um abismo de sentimentos fervilhantes. E então, para aumentar a insensatez, Clara se virou novamente. Leonardo, eu não sou apenas a filha do homem que você prejudicou. Eu sou sua irmã. A sala ficou em um silêncio absoluto, como se o tempo parasse. O chão parecia desabar sob os pés de todos, e Eva ficou paralisada, sem saber o que pensar. O que Clara havia dito era um choque brutal que desmoronou tudo o que pensavam saber. Leonardo e Clara, irmãos? Como isso era possível? Leonardo estava em estado de choque, a expressão no rosto dele, mudando de descrença para confusão profunda. Você não. Pode estar falando sério. Nossos pais, se os pais me mantiveram em segredo depois que sua mãe saiu do nosso caminho, achavam que era para o melhor, mas a verdade está aqui diante de nós. Clara explodiu. A dor em sua voz era palpável. O líder dos bandidos aproveitou a reviravolta, seu tom agora mais divertido. Então é isso. Olha o que encontramos. O que mais vocês têm escondido? Essa família é cheia de segredos. E agora é meu turno de fazer uma oferta. O que vocês estão dispostos a dar para manter a verdade enterrada? Eva sentiu um frio na espinha, as peças da história se embaralhando em sua mente. Ela olhou para Leonardo, e a conexão que haviam compartilhado agora parecia como um eco distante. O que isso significava para eles? Para a comunidade? Para a luta que estavam enfrentando? O clima na sala passou a ser opressivo, as pessoas se pressionando umas contra as outras. O caos estava apenas começando. A verdade que Clara revelara, o que mais poderia surgir das sombras? Eva agarrou a mão de Leonardo, sentindo a fragilidade daquela ligação, enquanto o futuro se desenrolava diante deles. O que mais estava escondido? E o preço da verdade poderia ser mais alto do que todos estavam dispostos a pagar. O tom da sala tinha mudado para algo tão pesado que mal se podia respirar. Clara havia jogado a verdade no centro daquela tempestade, mas o líder dos bandidos não parecia impressionado. Ele olhou para a multidão e um sorriso sacana cruzou seu rosto. Então é isso, não é? Um imbróglio de família. Isso torna tudo mais divertido. Ele deu uma risadinha, mas a tensão no ar era eletricidade pura. Todos olharam, atordoados. Leonardo ficou em choque, suas mãos tremendo ao lado do corpo. Clara, como você pode fazer isso? Ele estava perdido, a própria sombra do homem que fora. Eva sentiu dor por ele, mas havia algo mais profundo ali, algo que começava a desanelar dentro dela sobre a verdadeira natureza daquela família. Mas antes que qualquer um pudesse fazer outra coisa,
um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora, como uma explosão. A porta da mansão foi arrombada e uma chuva de agentes da lei invadiu o espaço. As luzes da lanterna estavam piscando como estrelas em noite sombria, e a primeira coisa que se via era determinação em cada olhar. O líder dos bandidos se virou. A expressão de confiança se desmoronou rapidamente. "Fujam!" ele gritou, recuando para trás. Mas não havia para onde correr. Os homens armados da polícia cercaram a sala, e a pressão do momento fez com que todos tivessem que decidir muito rapidamente. Mas enquanto a confusão aumentava, algo aconteceu. Clara, ainda em choque, olhou para o grupo de bandidos e, em um movimento repentino, puxou algo do bolso. Uma arma. O quê? Eva mal conseguiu acompanhar. O coração dela estava pulando no peito. "Parem! Se alguém se mover, eu atiro!" gritou Clara. A voz dela tremia, mas a ferocidade era palpável. O líder dos bandidos sorriu com desdém. "Você não faria isso, garota. Nem a sua família, nem Leonardo." Mas Clara, agora com lágrimas escorrendo, parecia diferente. "Eles não são a única família que tenho", ela gritou, gesticulando para a multidão que olhava horrorizada. "A verdade está me libertando." Eva não conseguia processar. O que Clara queria dizer? O que mais estava escondido além da faceta já tão complicada entre Leonardo e Clara? Então, de repente, Joaquim, o líder respeitado da comunidade, avançou. "Clara, você tem que tomar cuidado." Mas antes que ele terminasse, um grito cortante ecoou. Pela sala, outro bando de homens apareceu, também armados, e a confusão se tornou um caos absoluto. Nem todos tinham percebido que havia um terceiro grupo envolvido. Eles eram ligados aos bandidos, mas há muito se misturaram com a comunidade. Uns murmuravam: "É hora de acertar contas. É o fim da linha." Ladrões, traidores, todos amontoados em um mesmo espaço. O que estava acontecendo? A casa se transformara em um redemoinho de lealdades e traições. Clara, entre lágrimas e raiva, havia agora se tornado a peça central de um jogo muito mais complexo. O que mais ela sabia? O que mais seus pais tinham escondido? A sala estava um turbilhão, uma garota só na mira do destino, e Eva sabia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Ela olhou para Leonardo. O pânico no olhar dele era tão intenso. Mas o que era essa nova informação de Clara? Seria uma armadilha? E no meio disso tudo, um estalo ressoou. Clara começou a caçar como um animal selvagem. "Você pensou que poderia me usar para seus planos. Você não sabe. Você não sabe o que realmente aconteceu com a nossa mãe." A revelação sacudiu a sala como um terremoto. Aqueles que escutaram congelaram. O que ela estava insinuando? Todos os segredos estavam prestes a serem expostos, e a verdade poderia arruinar ainda mais do que apenas a reputação de Leonardo. Eva sentiu seu coração cair. Aquela cena estava tão carregada de tensão que quase era insuportável. Uma reviravolta chocante poderia mudar tudo. Qual era o verdadeiro custo das consequências? O que mais tinha sido encoberto? E enquanto as forças se alinhavam, a linha entre o bem e o mal começou a esfumar, deixando todos prontos para o que estava por vir. Clara, de repente, parecia mais lúcida do que nunca, mas a pressão estava tão intensa que começava a sufocá-la.
Você não sabe o que realmente aconteceu com a nossa mãe. As palavras escaparam dela como um grito de desespero, cortando o ar pesado que o cercava. Eva sentiu um frio na espinha. O que mais Clara poderia revelar que mudaria tudo de novo? Leonardo estava paralisado, os olhos fixos na irmã, a mente girando como uma tempestade. O que você quer dizer? O que aconteceu com nossa mãe? O pânico estava evidente na voz dele. Uma mistura de raiva e desamparo. Clara não tinha tempo para responder, pois o caos se espalhava. Os bandidos ao fundo estavam se agitando, prontos para agir. O líder deles, perdido entre frustrações e ambições, fez um movimento brusco, mas Clara, ainda com a arma em punho, gritou: "Eu não hesitarei em atirar. Como você se atreve a vir aqui? Você é o verdadeiro monstro." O cômodo estava tenso, o murmurinho da multidão tornava-se cada vez mais frenético, uns tentando recuar, outros se aproximando, hesitando, esperando. Mas antes que alguém pudesse calcular a gravidade da situação, houve um estrondo e a porta da entrada foi arrombada. Não era apenas a polícia, mas um grupo de homens não identificados, armados até os dentes, que entraram em cena de forma explosiva. Mirações cruzadas, sentimentos à flor da pele, e o que começou como um confronto local agora teve proporções de guerra. "Fiquem onde estão", gritou um deles, olhando fixamente para o líder dos bandidos. "Vocês não têm ideia do que desencadearam." E, enquanto todos olhavam, surpresos e confusos, um dos novos intrusos puxou algo da jaqueta. Um USB. "Este aqui contém tudo", anunciou o homem, erguendo com firmeza. "E com as informações que temos, todos vocês vão desejar nunca ter cruzado nossos caminhos." Sussurro de espanto percorreu a multidão. O que continha aquele dispositivo? O olhar de Clara se ampliou. Uma mistura de medo e dúvida. O líder dos bandidos, que já tinha se mostrado tão confiante, agora aparentava um nervosismo palpável. "Você não pode fazer isso. Nós temos um acordo." Ele balançou a cabeça desenfreadamente, buscando apoio nas sombras. Mas o recém-chegado apenas sorriu. "Acordos? Ah, o que fizeram não merecem ser chamados assim." "Lembram-se da mãe de Leonardo? Então eu tenho algo que pode mudar a história de todos vocês." O tom dele era sombrio. O silêncio na sala era denso. Leonardo, agora perdido nas palavras do estranho, vasculhou os próprios pensamentos. "O que você sabe sobre minha mãe?" A urgência na voz dele mostrava o quanto isso significava. Não apenas um avassalador mistério familiar, mas o que mais escondia. As revelações voltaram a borbulhar. O medo se transformava em um misto de dúvidas e confusões, e a imagem da sua mãe começava a se distorcer. Detrás daquele USB, poderia existir algo que poderia não só destruir a confiança que tinha em sua família, mas mudaria a percepção com que via a própria identidade. "Vamos descobrir juntos, não é?" zombou. Um homem e um chamado ecoou na sala. "Estamos aqui para expor a verdade, não para usá-la a favor de nossa causa, mas para libertá-los. E isso inclui você, Clara." A tensão não era mais apenas entre os bandidos e a segurança, mas entre todos os presentes, as alianças quebradas, revelações inesperadas à espreita. Eva se sentiu perdida, mais do que nunca, à medida que a realidade parecia distorcida e perigosa. O que mais não sabiam sobre a mãe de Leonardo e quanto ao passado de Clara?
Assim, sem qualquer aviso, o homem que havia trazido o USB decidiu prosseguir. Ele se aproximou de um dos bandidos, apontando o laser da arma em direção dele. Se você tentar negar a verdade, irá se arrepender. O momento congelou. Todos estavam à beira de um choque colossal. E então, como se tudo estivesse prestes a colidir, Clara fez um movimento ágil, mirando novamente. Não deixe que eles. Mas o que poderia acontecer a seguir? Eva sentiu um nó na garganta. O futuro se tornava difuso e caótico. A única certeza era que a revelação daquela noite estava a poucos passos. Afinal, qual seria o custo de descobrir a verdade? E o que viria do clímax explosivo que estava por vir? A tensão na sala era palpável, um verdadeiro campo de batalha emocional. Eu não hesitarei em atirar, gritou Clara com a arma em punho. E as palavras reverberaram como um alerta mortal. O líder dos bandidos, no entanto, parecia ter perdido a confiança que exibia mais cedo. Ele sabia que essa não era apenas uma negociação. Era uma luta por vidas. Leonardo, com os olhos repletos de incredulidade, começou a se mover. Clara, não, pense no que você está fazendo. Mas sua voz tremia. Então, o homem que trouxe-o USB aproximou-se, desviando sua atenção. Vocês não entendem? Este é um momento decisivo. A verdade pode libertar todos nós. As palavras dele ecoaram enquanto a polícia cercava a situação. O que deveria ser um desfecho dramático se tornou um verdadeiro caos. Gritos misturados a sirenes cortaram o ar. Eva se sentiu presa na tempestade, sentindo o nó em sua garganta apertar, enquanto Clara hesitava, os olhos tomados pela luta interna entre a lealdade e a verdade. Subitamente, a porta se arrombou, e agentes da lei entraram em cena. Todos para o chão. Agora. A sala virou uma zona de conflito. E o líder dos bandidos começou a recuar. O pânico tomou conta e a multidão se espalhou, cada um buscando abrigo. Clara, ainda segurando a arma, olhou confusa. O que fazemos agora? Perguntou Joaquim. Mas a situação fora de controle silenciou qualquer possibilidade de resposta. Eva viu a dor na expressão de Leonardo. Percebeu como a fragilidade da situação era cortante. Verdade? A verdade sobre nossa mãe? O líder dos bandidos, agora cercado, olhou para Clara. Você não sabe o que está fazendo, garota. A pressão aumentava, e a tensão entre os grupos era quase elétrica. E então, uma explosão de luz brilhou. O homem de armamento oculto levantou o USB e os olhos da multidão se voltaram para ele. Chegou a hora de conhecer os segredos. Preparados para uma revelação que mudará tudo? E com um gesto, ele jogou o dispositivo ao chão. A sala ficou em silêncio absoluto. O USB se quebrou, e uma tela surgia automaticamente exibindo imagens e documentos que falavam mais que qualquer palavra. O passado de Leonardo, a história oculta de Clara. Tudo exposto em frações de segundo. Um murmúrio ansioso percorreu a sala. As verdades estavam agora na superfície. As falsas alegações, os segredos, tudo queimava no olhar chocado de cada um. Eva sentiu que a revelação era como uma lâmina, cortando os laços de mentira com a verdade. Agora você vai enfrentar as consequências. O líder dos bandidos gritou enquanto a polícia avançava. Mas um silêncio profundo dominou novamente. Clara, agora desgastada, parecia desmoronar sob o peso do novo conhecimento. Leonardo, por sua vez, se virou para Clara. Você é minha irmã? O assombro dele falava volumes. E naquele momento, a conexão entre eles se transformou.
não seria uma aliança de amor, mas uma luta por redenção. A confusão deu lugar à desolação à medida que a verdade se estabelecia. Eva sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. A luta contra o que construíram e o que eram agora uniria os dois, mas o futuro continuava incerto. Silêncio. A polícia cercou a sala, e uma onda de incertezas tomou conta. O que aconteceria a seguir? Seriam levados? Haveria justiça? O momento de verdade havia chegado, mas a resposta continuava longe. A sala estava em abismo de lealdade e traição. Eva buscou o olhar de Leonardo, esperando descobrir o que poderia surgir da tempestade da revelação. A vida deles mudaria para sempre. Mas a batalha apenas começava. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer ainda mais. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impressionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.